Chupa essa manga, que estou eu, professor Jean, Colégio Juvenal de Carvalho, 85 anos. Chupa essa manga aí, menino, 85 anos, gravou aí 85 anos. Então, a partir de agora, a revisão agora é segundo ano, ensino médio, história diurno. E antes de mais nada, o nosso conteúdo programático inclui a matéria da nossa avaliação parcial, capítulo 1, a formação do mundo moderno, capítulo 2, as reformas religiosas, capítulo 3, o Estado moderno, destaque para o absolutismo. E claro, os inéditos... Não, de novo, gente, por favor, singular, singular. O capítulo inédito, capítulo 4, a expansão ultramarina europeia. Pegou aí? Esquece o 5. E claro, projeto, filme, história, Lutero. Deixa eu colocar aqui uma musiquinha de fundo aqui pra gente. Uma musiquinha para concentração. Adoro. Beleza. Pra gente arrochar. E eu vou começar pelo Renascimento. E antes de mais nada, só que dando a última dica aqui. Vai passar som de ônibus, me gritando, me chorando aí. Mobilete, o satanás. Mas você presta atenção aqui em mim, beleza? Tranquilo? E não esquece o sababa. Sababa em hebraico. Gostei. Não esquece aqui embaixo, viu? Não esquece. Vamos lá? Posso começar a arrochar? Já posso? Então pronto, meu amigo, não tem como você errar aqui o renascimento cultural, não. Presta atenção, fica ligado aqui na manga da questão. Cara, durante a Idade Média, a sociedade europeia, ela foi dominada pela igreja através da famosa cultura teocêntrica. De novo, dominada pela cultura teocêntrica ou teocentrismo, você acrescenta lá o ismo, beleza? Que nada mais era um conjunto de ideias que colocava Deus como centro de todas as coisas. E aí não havia a valorização do quê? Da vida humana, tá certo? Então, agora presta atenção aqui num detalhe aqui, exceto como forma de preparar-se para uma vida após a morte. Ok? Beleza? Tranquilo? Então pronto. Mas aí, diante das transformações sociais, das transformações econômicas, transformações políticas que vinham ocorrendo desde a Baixa Idade Média, que você estudou lá no primeiro ano do ensino médio, beleza? Foi surgindo uma nova concepção de vida. Olha, uma nova concepção de vida. Você não pode vacilar nisso aí, não. E essa nova visão de mundo, tá certo? Ela ganhou o nome de... Oh, meu Deus. Olha como é difícil isso aqui, olha. Olha como é difícil. Humanismo. Humanismo. Tá certo? E aí o que é que acontece? Os filósofos, os cientistas, os artistas começaram a realizar seus trabalhos voltados para a divulgação dessa nova concepção. Que concepção, Jean? Humanismo. Meu Deus, humanismo, de novo, lá vem a palavra humanismo de novo. Então não tem como você vacilar um negócio desse, não tem como você errar um negócio desse. Mas aí no final das contas, o que é que acontece? Esse renascimento, ele carregava algumas características importantes. Presta atenção na manga verde da parcial, que agora ela vai ficar madura agora, viu? Pelo amor de Deus, presta atenção. O Renascimento teve como características antropocentrismo, o homem como centro de tudo, hedonismo, a busca pelos prazeres terrenos, naturalismo, interesse pela natureza, racionalismo e o espírito crítico, que nada mais é do que o uso da razão. Então, meu amigo, quando a gente trata do renascimento cultural, que durante a Idade Média a sociedade europeia era dominada pela ideia teocêntrica, mas na Baixa Idade Média, diante dessas transformações que eu disse no início, começou o quê? Começou o quê? Essa concepção entre a renascença versus a mentalidade medieval, ela foi trazendo o quê? Esse embate entre o antropocentrismo, o homem como centro de tudo, versus Deus como centro de tudo. Como é o nome? Vai. Só para ver se você não chupar a manga verde. Vai. Teocentrismo.
Antropocentrismo versus o teocentrismo. Homem versus essa concepção de que Deus era o centro de tudo. Chupou a manga? Beleza? Tranquilo? E aí, claro, você aprendeu comigo que várias condições deram essa condição favorável ao renascimento cultural. E uma delas é o renascimento comercial e urbano, o surgimento da burguesia, tá certo? Dos banqueiros, dos mercadores, tá certo? O mecenato, o declínio do próprio poder da igreja que vai estourar na reforma protestante já. Beleza? Então tudo isso foi trazendo como berço a Itália ao renascimento. E aí nós temos os grandes humanistas como Francisco Petrarca, nós temos o Dante Alighieri, nós temos o Giovanni Boccaccio, nós temos o Giotto. Então tem uma série de coisas importantes. E entre os renascentistas italianos, meu filho, eu perco até as contas, mas tem um cara aí exponencial aí, muito conhecido, que você já sabe, que é o Leonardo da Vinci, tá certo? E tem o Miguel Ângelo, tem o Galileu Galilei e o Nicolau Maquiavel. Peraí, tu falou quem aí? Peraí. Tu falou quem mesmo aí? Nicolau o quê? Nicolau Maquiavel, cara, 1469 a 1567. Esse pensador aí florentino, ele afirmava que a obrigação suprema do governante é manter... Olha, foi a questão... Peraí. Foi a questão da avaliação parcial, foi? Manter no poder e a segurança do país que ele governa. Ele tem uma famosa frase no seu famoso livro O Príncipe, tá certo? Que serviu de base para os reis absolutistas da Europa. E a ideia dele era o quê? Olha a ideia do cara, Um dos objetivos: o governante deve usar de todos os meios disponíveis, pois a frase do cara, abre aspas, os fins justificam os meios. Chupa essa manga. Olha que essa manga tá bem docinha. Tá bom? Tá tranquilo? Tá beleza? Então, vamos lá. Vamos agora para a Reforma Protestante, cara. Reforma Protestante. Quando a gente fala da Reforma Protestante, a gente fala sobre a questão do próprio cristianismo. O cristianismo que surgiu na Judéia, tá certo? Na época do domínio do Império Romano e tal. Você aprendeu no ano passado que em 1054, quando a igreja havia... No ano de 1054, a Igreja Católica Apostólica Romana sofre a sua primeira separação. Nasce a Igreja Ortodoxa Grega. Essa foi o primeiro racha da Igreja Católica. Então continua a Igreja Católica Apostólica Romana e a nova igreja, a Igreja Ortodoxa Grega. Você sabe até por conta das famosas heresias do Oriente, assim como o Ocidente denominou, destacou, né? Nestorianismo, lembra? Monofisismo, e aí vai. E aí eles acabaram que romperam em 1054, no século XI, e nasceu a segunda igreja cristã, a Igreja Ortodoxa Grega. Mas aí vem a famosa Reforma Protestante. E aí, entre as causas da Reforma Protestante, você não pode vacilar isso aqui não, meu, porque isso aqui é fácil demais, meu Deus do céu, é fácil demais. Entre elas foi a corrupção de muitos membros do clero da Igreja Católica, tá certo? O desejo da burguesia em aumentar os seus lucros, o interesse da nobreza em recuperar, em tomar as terras que a maior latifundiária era a famosíssima igreja. E claro, a cultura renascentista. Por causa de quê, Jean? Por que a cultura renascentista está no meio aí das causas da Reforma Protestante? Espírito crítico. Espírito crítico. Tá certo? O uso da razão. Mas finalmente o motivo imediato foi a venda de indulgências. Você já sabe, foi a venda do perdão do pecado. A venda do perdão do pecado. Mas aí você não pode esquecer que entre os grandes reformadores aparece o famosíssimo Lutero, do projeto Filme História, do filme que nós assistimos, Lutero, que ele iniciou a reforma na Alemanha, tá certo? E claro, aquele cara que em 1520 foi excomungado, aquele cara que traduziu a Bíblia para a língua alemã.
E entre as suas principais defesas estavam o fim do celibato clerical, a salvação da alma exclusivamente pela fé, a sola fides, a livre interpretação da Bíblia e autor das 95 teses. Ok? Esse é Martinho Lutero. Beleza? Tá certo? Mas aí tem um outro reformador também muito conhecido, muito famoso, João Calvino. Iniciou a reforma protestante na França, foi perseguido e aí fugiu para a Suíça. E a máxima do Calvino é o quê? Ele afirmava que a prosperidade econômica é um sinal de Deus que indicava que a pessoa estaria predestinada à salvação eterna. Eles eram conhecidos, os calvinistas, os seguidores das ideias de João Calvino. Eles eram mais conhecidos como os puritanos. Na Inglaterra eles foram apelidados de os puritanos. Na Escócia de presbiterianos. Olha aí, ó. Deixa essa mobilete passar aí, Satanás aí. Pera aí. Pronto, voltando. Beleza. Mas aí eu não posso esquecer de destacar uma coisa importante sobre essa questão aí da predestinação, afirmando a tal da prosperidade, porque a educação religiosa puritana, com esses princípios econômicos, elas exemplificam a ética protestante. E claro, a própria afirmação do capitalismo. Daí a famosa obra, A Ética Protestante e o Capitalismo. Beleza? Tranquilo? E aí, finalizando, um outro grande reformador é o famoso rei Henrique VIII, que para casar com a Ana Bolena, rompeu com a Igreja Católica, isolou politicamente a Inglaterra também, tá certo? Do domínio católico na Inglaterra, através desse seu novo casamento com a Ana Bolena. E aí ele funda a famosa religião anglicana, que os seus princípios, quase todos eles, eram baseados no próprio credo católico, mas através do famoso ato de supremacia, ele passava a ser o chefe da sua própria igreja, o chefe da sua nova religião, a religião anglicana. Beleza? Tranquilo? Então, avançando, vamos agora para as grandes navegações. E aí, cara, as grandes navegações não tem erro não. Não tem erro aqui não, meu amigo. A gente aprendeu isso muito bonitinho, tá certo? A historinha das grandes navegações. Adoro a expansão ultramarina europeia, que é no início da Idade Moderna. Aí aqui é um capítulo inédito. Vários foram os fatores que levaram Portugal a ser o pioneiro. Mas aí o que impulsiona a expansão marítima, olha só, escuta só o que é que impulsiona, tá certo? A expansão marítima, o renascimento comercial e urbano, a procura por metais preciosos, você já sabe aí, ouro e prata, a busca pelas valiosas especiarias, aqueles produtos asiáticos, aqueles temperos pequenininhos, aqueles condimentos, e de alto valor financeiro. E claro, a conquista de Constantinopla, capital, deixa eu antes passar, capital do Império Romano do Oriente, não era assim? Constantinopla, em homenagem ao imperador Constantino, aquele que dizia que havia se convertido ao cristianismo e liberou o culto aos cristãos. Pois é, a conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos, tá certo? Que foi no ano de 1453, e eles dominaram o Oriente Médio. Em contrapartida, fecharam a porta para o Ocidente cristão. Por causa de quê, Jean? Por causa de quê? As famosas cruzadas da Idade Média. Beleza? Tranquilo? Agora, claro, uma coisa importante também que você tem que entender, que houve uma aliança entre os reis e a burguesia. Houve interesses religiosos também, tá certo? Principalmente em virtude do avanço do protestantismo, né? Então,
As grandes navegações, elas vão ela meio que vão desbravar muita coisa importante. Porque Portugal, presta atenção, Portugal tornou-se a nação pioneira. Mas para Portugal ter sido pioneira, foi graças à sua centralização política, à famosa escola de Sagres, à sua posição geográfica privilegiada e o objetivo dos portugueses de romperem uma vez por todas o monopólio italiano com o comércio do Oriente. Ó, Itália, Renascimento. Lembra? A Itália que vendia todas as especiarias para o restante da Europa e eles tinham um monopólio das especiarias e vendiam a altos preços, já que era monopólio, tá certo? Beleza? Mas aí Portugal escolheu um método de navegação. Portugal, por favor, a manga da questão agora. Portugal escolheu um modelo de navegação. Então, eles estavam dispostos a participar, os portugueses, do lucrativo comércio das especiarias asiáticas, as do Oriente, tá certo? E presta atenção, não sei se você lembra que lá no filme 1492, A Conquista do Paraíso, aquele iniciozinho que eu mostrei para você, o próprio Colombo, ele dizia que existia dois caminhos. Um era por terra, só que, deixa passar esse, acho que é um caminhão, só foi. Então, o próprio Colombo diz que havia dois caminhos, mar e terra fechado, porque quem fechou a porta para o Oriente? Os turcos otomanos. Lembrou, né, que eu acabei de falar? A outra era por mar, só que Colombo dizia que a viagem demorava muito, porque tinha que circunnavegar a África. Chupa essa manga. Eu vou fazer agora a pergunta besta. Os portugueses escolheram qual metodologia? Por terra, aí apanhar que são um cachorro doido, ou por mar, costeando a África, navegando pela costa africana, pela imensa costa africana? Foi pela costa africana. Então, e aí, o navegador que consegue chegar ao objetivo esperado em 1498 é Vasco da Gama. Beleza? Entendeu aí? Agora, uma coisa importante que você não pode vacilar é que Colombo, porque teve um atraso espanhol, principalmente naquela tentativa de expulsar os árabes ainda do seu território, e aí, em virtude da própria guerra de reconquista, né, contra os árabes, quando eles finalmente conseguem expulsar os árabes, aí Colombo se apresenta com uma metodologia para chegar ao Oriente, só que o modelo era diferente, olha, era a rota ocidental. Olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. Olha aqui, ó, a África, bem aqui, ó, tá vendo, ó, a bolinha, tá vendo aqui a África, ó, aqui, ó, bem aqui, ó, costeando a África, ó, costeando a África, contornando a África. Só que aí, ó, Colombo, ó, navegando pela costa africana, foram os portugueses. Mas olha qual era a ideia. A ideia do Colombo. Tô aqui a Península Ibérica, ó, dando a volta ao mundo, ó, porque a Terra é redonda. Tá certo? Acharam uma loucura. Mas aí, meu amigo, não teve jeito. Era a famosa Rota Ocidental. E aí Colombo chega no que nós conhecemos. Como América Central, na Ilha de Guanahani. Na Ilha de Guanahani em 1492. É por isso que dá o nome daquele filme lá, 1492, A Conquista do Paraíso. Beleza, galera? E aí, claro, meu amigo, claro, o próprio uso dessa expressão, a presença dessa expressão entre aspas, descoberta da América, né? Para designar grandes áreas de conquista, tá certo? A própria construção de uma história europeia que mais tarde, tá certo? Ia estabelecer simbolicamente a presença de vários europeus pro lado de cá, tá certo? É o que reafirma a tal da Idade Moderna. Porque houve uma briga, uma disputa entre portugueses e espanhóis, tratados foram firmados, bula intercoeteira, tratado
o Tratado de Tordesilhas, que eram 370 léguas, o que ficasse a leste pertencia a Portugal, o que ficava a oeste pertencia à Espanha. Então aquela briga toda, então, pelas novas terras, por este novo mundo, beleza? Vou me despedindo aqui de vocês. Fica ligado, anota os pontos importantes que eu falei. E no mais, chupa essa manga!